É Fernando Moya, né? Então, hoje é dia 28 de novembro, vamos iniciar o treinamento do módulo Secretaria de Vendas com Fernando Moya. Então, Fernando, olha só. A base que é utilizada por Secretaria de Vendas é a base do módulo de recebível, né? Então, toda a parte cadastral, como eu falei, ela é realizada no módulo de recebível. Então, lá no módulo de recebível, o que você vai cadastrar? Você vai cadastrar o empreendimento, você vai fazer o cadastro completo do empreendimento, a tabela de venda, você vai cadastrar os corretores que vão ter acesso ao sistema, você vai definir as permissões, você vai colocar o que cada um pode fazer, você vai cadastrar a sua empresa que vai gerenciar o processo de vendas como corretor, você vai ter que cadastrar também esses corretores. Então, o primeiro passo, né, qual é o primeiro passo? Então, nós vamos aqui em cadastro, né, corretores, e vamos dar um novo. Aqui você vai cadastrar a sua empresa, a pessoa jurídica, tá? Como corretor. Isso, como corretor, né? Na verdade é um cadastro de corretor ali. E Cadastro da imobiliária. Isso, é o cadastro da imobiliária. Ele entra como corretor. Isso. Então aqui você vai ter a sua empresa e aqui embaixo você vai cadastrar os corretores. Aí embaixo de tudo. Isso, aqui ó, em contatos, né? Contatos são os corretores. Então mas ali em cima. Então aqui vou dar um exemplo, vou cadastrar. Qual que é o nome da imobiliária? Tem CNPJ? Tem CNPJ aqui, ó. CNPJ aqui. Esse vai ser o CNPJ da sua imobiliária. Da imobiliária, tá? Isso. Tá bom. A imobiliária é Sou mais grande. Aqui, ó. Sou mais Campo Grande, tá? Tipo de pessoa. Pessoa jurídica, né? Nome fantasia, vou colocar aqui. Sou mais, né? Aqui nós vamos colocar o endereço. Góis, 72, tá? É importante colocar o endereço certinho dos Góis, bairro Mariana, cidade de São Paulo, 040 83 050, CNPJ, vamos criar um CNPJ aqui. E aqui nós vamos colocar os contatos. Então, por exemplo, olha. E aí é importante depois para migração de base colocar o CPF também, gerador de CPF. Aí nós vamos colocar aqui no telefone de contato. Quantos forem necessários? Quantos forem necessários, né? Então vamos colocar aqui 2, isso, fechado. Eu posso acrescentar isso durante o processo também, né? Durante o processo, mas é que também depende tem a questão da equipe de venda, talvez isso atrapalhe, ó, mas nós vamos chegar lá.
Vou copiar. É importante você ter todo mundo cadastrado, até por questão de acesso, né? Cada um vai ter uma senha, né? Cada um tem a senha. Então, se você não fizer o cadastro prévio, vai conturbar um pouco o processo, tá? Então, eu vou cadastrar. Então, o meu primeiro passo é cadastrar a imobiliária e os seus corretores, as pessoas que vão trabalhar. E aí eu fiz o cadastro da imobiliária, né? Ok, fiz o cadastro da imobiliária. Eu tenho aqui os corretores, você vai cadastrar todos aqui dentro, né, nos seus contatos. Depois disso, nós vamos partir para o empreendimento, né? Para o empreendimento. Então, eu vou aqui em cadastro, empreendimento, né? Vou dar um novo empreendimento aqui e o empreendimento vai ser Rancho Alegre 3. Rancho Alegre 3, assim? Isso. Rancho Alegre, esse é o nosso nome do empreendimento. Pode ser a mesma razão social. Vai ser a mesma razão social da empresa, né? Então aqui vai ser ambiente, por exemplo, né? Loteamento da Rancho Alegre. Vou salvar, tá? Essa parte aqui é a parte que o Thiago vai te auxiliar, né? Sim. No cadastramento. Eu vou cadastrar só um aqui. Então aí, para eu cadastrar o empreendimento, eu vou ter que cadastrar agora um grupo, né? Então eu vou criar aqui. E aí essa parte de grupo ela é fundamental, porque é em cima dela que nós vamos dar os preços aos lotes, tá? Na verdade, a regra padrão do sistema é essa. Eu crio os preços são definidos por grupos. Agora você fala, Dilson, não, eu quero colocar preço para cada lote, você pode, tá? Mas por grupo é mais fácil de você gerenciar. Então eu vou criar 3 grupos aqui. Eu vou criar lote A, B e C. Posso criar mais. Pode criar mais. Criar, Grupo poderia ser, por exemplo, residencial, comercial, lote de esquina, lote de canto, lote de avenida. A descrição comercial que você achar adequada para o seu negócio. Ela fica no grupo. Cadastro de grupos. Então aqui, cadastro de grupos. Por que isso? Porque depois você vai fazer o seguinte, ó, os lotes de canto, eles vão custar R$100 o metro quadrado. O lote de avenida, 200, tá certo? Então vamos trabalhar em cima desse seu exemplo aqui. Vou dar um novo, vou colocar aqui o grupo chamado Avenida. Vou criar uma cor para ele aqui, verde. Vai ser do... tem que fazer aqui os parâmetros, senão não vai aparecer. Essa parte de parâmetro ela não interessa muito para o nosso negócio agora aqui, tá? Eu vou, para não tomar o tempo, eu vou bem rapidinho. Isso aqui quem vai fazer para você vai ser o Thiago, não vai ter impacto para a venda, tem impacto só na gestão da carteira. Né? Mas tem que ser feito. Né? Tem que ser feito. Tem que ser feito. Os seus contratos lá, eles vão ser financiamento simples, né? Então você vai pegar o valor do lote e vai dividir pelo número de parcelas. Isso. Vai ter o reajuste do IGPM. Tá. O reajuste ele vai ser anual? Anual. E não vai ter resíduo, imagino eu. Tem resíduo. Né? Vai ter resíduo? Tem resíduo. Porque cobra de uma vez só. É possível, não é? Resíduo na parcela aniversariante. É possível. Tá? Ok. A corretagem, estamos falando de quantos por cento? 6%. Você vai gerenciar a venda, né? E aí você paga os corretores conforme você vai recebendo as corretagens, né? Então, o critério de apuração de corretagem é conforme o recebimento. Tá?
Vamos salvar. Aqui é tranquilo porque é a parte de cadastro de empreendimento, mas e essa informação toda nós vamos validar na hora da tabela de venda. Tá? Nós vamos validar na hora da tabela de venda. Então eu fecho. Depois que eu criei os parâmetros, aí eu volto e vou cadastrar o grupo. Então nós vamos aqui em cadastro, grupos, novo. Então vamos ter aqui o lote chamado de avenida. Avenida Rancho Alegre. E aí vai ser do Rancho Alegre 3. Né? A maioria dos lotes, elas serão qual grupo? Avenida, escanto. Lote normal, lote de avenida, lote de esquina. Tá. Mas eu diria que assim, se a gente estamos falando de 500 lotes, a maioria deles estarão dentro de qual grupo? Para facilitar o cadastro. A maioria é lote interno. Né? Interno? É. Então eu vou salvar aqui, essa avenida, e eu vou criar um outro grupo que vai ser o lote interno. Ou lote tradicional, né? Tradicional. Que é o de 250 metros interno. Tradicional. E aí eu vou colocar aqui por azul. Ele é do Rancho Alegre 3, só que ele vai ser o nosso grupo padrão para facilitar o cadastro, tá? Esse é o padrão. Esse é o padrão. É o principal. É o principal. Isso. Então nós criamos 2 grupos. Quantos grupos você pode criar? Quantos? N. Tá? Criamos o grupo. Depois que eu criar o grupo, eu vou aqui em cadastro, vou criar a fase. Como você está fazendo um lançamento do empreendimento inteiro, a fase aqui ela é única, né? Você não está faseando o empreendimento, né? Então, a data do período aqui vai ser 1/1 de 2014 até 31/12 de 2049, para evitar qualquer trava do sistema. A cor da fase vamos colocar azul. Empreendimento Rancho Alegre 3. Como vai ter uma única fase, essa é a fase padrão. Eu vou salvar. E aí agora eu vou criar a participação. A participação é o rateio quando você estiver trabalhando com um consórcio, por exemplo. Tá? Nesse caso é só um dono. É só um dono, então nós vamos criar uma participação padrão. Tem que criar. Tem que criar. Vamos criar uma participação padrão. A cor vai ser azul. Rancho Alegre. E aí aqui você vai escolher a empresa que já está lá cadastrada, né? E você vai colocar que ela é 100% para ambiente. Vou colocar no meu caso aqui, vai ser 100% em si, tá? 100% aqui, 100% aqui. Eu estou indo muito rápido? Não. Criei a participação. Tudo isso eu fiz para poder cadastrar os lotes, né? Então aí eu vou aqui em quadras. Vou pegar o memorial descritivo. Isso aí em relação ao Rancho Alegre 1, o Thiago já fez. Eu acredito que sim. Já está tudo cadastrado. Para ele, isso aqui é uma premissa para gerenciar o empreendimento. Então. Deixa eu falar uma coisa. E alguns lotes que já foram vendidos no Rancho Alegre 1 e que já tinham um preço específico, aí esses outros lotes tem que cadastrar um por um. E sai um pouco da tabela? Dessa tabela. Não, na hora do cadastro ele especifica um preço fora da tabela. Do lote. Do lote. Tá? Não tem problema não. Aí aqui eu tenho 2 caminhos. Outra coisa, lá no Rancho Alegre 1 tem alguns lotes que já estão quitados. Quando ele cadastra esse lote, ele cadastra como quitado já? Não, ele teria que cadastrar e aí ele vai cadastrar um contrato. Ele pode fazer o quê? Ver tudo que o cliente pagou e cria uma condição de venda única lá de 50 mil e depois ele vai lá e quita.
Tá? Isso seria o mais fácil. Agora, se ele quiser ser detalhista, ele pode pegar toda a forma de pagamento que a pessoa fez e coloca detalhista. Não, nesse caso é a vista. É a vista. Ok. Aí eu posso cadastrar manualmente as quadras e os lotes. Ou eu posso fazer isso através do memorial descritivo. Deixa eu ver se eu tenho um arquivo de memorial aqui para teste. Mas mandou que o que eu tenho lá é 12 GB, né? O processador é Core i7. É uma boa máquina. Então Roda o que precisa. Roda o que precisa. Suficiente. Okay. Aí eu vou cadastrar as quadras aqui. Eu não tenho nenhum arquivo de memorial, então eu vou cadastrar 4 lotes. Vou cadastrar aqui a quadra 001 e vou cadastrar a quadra 00. Cadastrei a quadra. Dentro da quadra 1, eu vou cadastrar 3 lotes. Vai ser o lote 001, que vai ser da participação padrão, e esse lote é tradicional. E a fase é única. Esse lote ele tem 250 metros. Aquele restante para acender aula, todo precisa preencher. Onde? Aqui. Fração ideal. Aqui, toda essa informação, para que ela conste no contrato, deve ser preenchida. Então aqui você tem duas alternativas aqui. Fração ideal é um parâmetro mais de incorporação imobiliária. Você tem duas alternativas aqui. Ou você preenche frente, detalhes à frente e tal, né? Ou você preenche aqui direto na descrição, se você tiver um detalhamento maior. Né? Então o que o pessoal faz? Quando ele olha, fala, a confrontação do meu lote ela é mais complexa do que a parte de frente, detalhes da frente, desses 8 campos que estão aqui, você tem um campo de descrição, de observação, que é um campo livre. Aí você escreve o que você quiser. Só que cada lote tem o seu. Porque geralmente essa informação ela vai para o contrato. Tá? Ela vai para o contrato. E aí o sistema ele tem inteligência para buscar essa informação que está aí. Desde que ela seja preenchida. Se não estiver preenchido? Aí vai ficar vazio o seu contrato. Aí vai ficar só lote 11 da quadra 3, 250 metros. Na verdade, o que a orientação é o seu contrato. Fala assim, Adilson, no meu contrato eu só coloco a área do lote. A área do lote é a quadra e o lote. Ponto. Tranquilo. Pode ser isso? Pode. Não tem problema. Tá. Agora, se você colocar precisa dos dados da confrontação no seu contrato, aí tem que preencher. Então, quem orienta... Hoje não precisa. Então, quem orienta é o seu contrato. Tá. Se você precisar, coloca. Se você não tem, coloca. Coloca a metragem. Isso. E quadra e lote. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Ele se torna obrigatório dependendo do seu contrato. Tá. Cadastrei o lote. Cadastrei um. Vou cadastrar mais o 002 aqui. 00 padrão, o grupo tradicional, fase única e 250 metros, né? E aí eu vou na quadra 2 e vou criar 3 lotes. Vai ser o 001 padrão, só que ele vai ser lote de avenida. E eu vou colocar aqui que ele é 300 metros. Lote 1, 02, também é de avenida. Até agora nós entramos no módulo de venda. Não, nós estamos só revendo o cadastro, né? Eu te mostrando, eu vou cadastrar 3 aqui. Então, eu criei o meu empreendimento, tá? Então, se eu for aqui em relatórios,
outros, espelho de vendas, que vai ser o Rancho Alegre 3. Tá aqui, nosso empreendimento com 5 lotes, tá certo? Bom, depois que eu faço isso, aí eu vou aqui no parte de gerenciais, parâmetros, corretor, e agora eu vou criar as equipes de venda. Geralmente a venda é assim, você tem uma empresa líder, né? Então digamos que você tem 6% de corretagem. A empresa líder vai ficar com 4% e o corretor 2%. Ou a empresa líder fica com 5% e o corretor 1%. Isso é uma regra, né? Porque, ou você pode ter a empresa líder, o gestor da venda e o corretor. Entendeu? Então, como que eu monto isso? Porque o sistema ele tem um mecanismo de apuração de corretagem. Então, depois que eu vender, você tem que, recebendo a corretagem, você tem que fazer o pagamento, né? Então, é importante a equipe de venda aí com os seus devidos percentuais. Tá, mas e se a empresa, por ela receber direto? E não quiser colocar a equipe? Não, por exemplo, a equipe nesse caso está aí no modo receber. Por exemplo, no meu caso, se eu for receber lá, pelo módulo de vendas, eu for receber a corretagem diretamente lá, eu preciso cadastrar tudo aí? Precisa. Todos os corretores? Todos os corretores. Tá. E se, por exemplo, eu pegar um corretor, ele tem uma equipe de vendas e ele vai ficar com X e os outros com Y, eu tenho condição de abrir esse subgrupo? Tem. Aqui, ó. Eu vou dar um novo, né? Aí eu vou criar aqui uma equipe XPTO. Nessa equipe XPTO, a corretora é a Sou Mais Campo Grande e o corretor aqui é o Fernando Moya. Aqui eu Sou Mais Campo Grande e aqui o corretor é a Diz. Então eu vou dizer aqui que a empresa ali, o principal aqui é o Fernando Moya, porque eu quero emitir boleto para ele, como a empresa dele, e eu vou falar que o Adilson vai ter 1%, ele é o corretor, né? Agora poderia ser, digamos que você subcontratou uma outra empresa para fazer isso. Aí você vem aqui, intermediação, e não interessa quem da intermediação está vendendo, entendeu? Você vai colocar só o nome do responsável pela empresa. Então você pode trabalhar, a equipe, ela pode ser composta por corretores de uma mesma imobiliária ou mais de uma imobiliária. Isso daí é flexível, você que vai dizer como que você vai trabalhar. Em cada eu posso colocar um parâmetro de equipe de vendas, equipe 1, equipe 2, equipe 3. Quantas forem necessárias para o seu negócio. Cada dessas eu coloco um percentual. Cada dessas você coloca um percentual. Mas eu sempre tenho que colocar a minha empresa junto. Não. No caso, se for eu que vou vender. Se eu subcontratar. Você pode fazer isso aqui, ó. Criei uma. E aí eu criei uma nova equipe aqui que vai ser 11. Né? E aí aqui vai ser só a intermediação de vendas. 6%. E aí depois ele se vira lá. Não, mas por exemplo, todas eu vou ter um percentual. Então você vai ter que, se você quiser, dentro dessa linha que você falou, de emitir boleto com o seu nome, você tem que colocar a sua empresa aí. E todos os outros subgrupos abrir. Isso. E a sua empresa tem que estar marcada como principal aqui, ó. Sempre como principal. Para que o boleto saia em nome da sua empresa. Tá bom? Aí depois vai dividir depois vai dividir o percentual de cada um. Né? Então, o que nós fizemos até então? Nós criamos um empreendimento, primeiro, cadastramos a imobiliária, colocamos os corretores dentro da imobiliária. É importante, no caso do cadastro imobiliário, colocar o CNPJ e o CPF,
tá? Porque depois, se a gente fizer uma migração dos empreendimentos para a base lá do ambiente, a gente faz a validação por esses campos, né? Depois nós criamos um empreendimento, tá? E criamos o empreendimento e criamos alguns lotes, definimos os grupos. Nosso próximo passo agora é criar a tabela de venda, tá? E aí eu vou aqui em cadastro, ó, o empreendimento já deve ter aparecido aqui. Rancho Alegre 3, tá? E aí você pode aqui também, ó, definir quem que vai acessar esse empreendimento. Ah, estou criando lá na base, o servidor está lá na ambiente, mas você criou o empreendimento, mas você não quer que o pessoal da ambiente acesse esse cadastro. Você desmarca aqui o usuário deles. Aqui, ó. Você desmarca, para que eles não vejam esse empreendimento. Aí depois, a hora que você terminar o trabalho, você vai lá e marca. Agora eles estão vendo as informações. Tá. Eles podem ver, não podem mexer? Aí, depende do parâmetro. Depende do parâmetro. Tá. Agora eu vou criar a tabela. Então eu vou aqui em tabela de venda. Vou dar um novo. E aí vai ser minha tabela. Eu posso ter mais de uma tabela, tá? Mas geralmente se tem uma única tabela e a tabela ela tem opções de venda, né? Então eu posso vender à vista, vender em 12 meses, 24, 36, até quantos você achar necessário. Então o nome a descrição da tabela vai ser, vou chamar de preço aqui. Essa tabela ela é do empreendimento Rancho Alegre 3, né? A vigência da tabela vai ser 1/11 de 2014. E aí eu vou colocar aqui que você pode estimar aqui o período da venda, ou se você quiser evitar problema, você já coloca 31/12 de 2049. Próximo passo. Essa tabela, quantas opções eu vou ter? Vou trabalhar com à vista em 24 meses. Então, 2 opções de venda. A corretagem ele trouxe lá daquele cadastro, né? Esse dia de vencimento, estimativas em dias a partir da assinatura do contrato. Aqui é um facilitador, não é uma trava. Então, quando eu cadastro uma proposta, eu digo para o sistema, ó, se a proposta é hoje, a entrada tem que ser amanhã, né? Você vai trabalhar com entrada? A entrada tem que ser amanhã e o financiamento vai ser daqui a 30 dias. Então, geralmente a gente coloca aqui um dia. Adilson, por exemplo, o cara vai me pagar a entrada. E se eu facilitar para ele 2, 3 vezes a entrada, necessariamente a primeira prestação tem que ser daqui a 30 dias, ou eu posso colocar para ele que ele vai começar a pagar as prestações após ele pagar a entrada? Geralmente o sistema, se você pegou a entrada e já colocou que vai ser 3 mil, só que você vai facilitar em 3 vezes. Quando você põe a entrada em 3 vezes, o sistema já organiza a prestação para que seja após o recebimento das entradas. Agora, tem uma coisa aí que é o seguinte, existe uma coisa que é entrada, a gente está falando da entrada que é a entrada da venda, e existe a coisa que é o valor da corretagem, né? Então, porque assim... Mas, por exemplo, no caso, o valor da corretagem, o valor da entrada é o mesmo. É o mesmo? Então, na verdade, a entrada é a corretagem. A entrada é a corretagem. Aí, nesse caso, você vai ter que mudar a data na hora do cadastro. Entendeu? Porque, na verdade, vamos pensar assim, um lote custa 50 mil, certo? Estamos falando de 6% de corretagem, isso vai dar 3 mil, certo? 3 mil. Então, esses 3 mil, quanto que a pessoa vai pagar? Ele vai pagar 50 mil, e aí eu sei que 3 mil fica com a sua empresa, e 47 vai para o ambiente, ou ele vai pagar 50 mil e nós vamos adicionar mais 3 mil que é a corretagem. Qual que é a regra? A regra é 50 mil e 3 mil é da imobiliária, 47 da loteadora. Tá. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, o percentual de corretagem está inserido no valor do metro quadrado. Né?
essa questão da data a gente também resolve. Eu vou marcar que essa tabela está ativa, só que a corretagem ela não se mistura, Fernando, com a venda. Como ela não se mistura, aqui fica desmarcado. Tá? Capitalizar saldo e arredondar, a gente não usa mais esses dois campos aqui. Tá? Depois aqui, o índice de reajuste da tabela, né? Não da venda. Então você pode colocar aqui o GPM. Essa parte aqui de alienação fiduciária são parâmetros que você pode incluir no sistema quando você for tratar a venda com a F. Os seus contratos vão ser pela 6766, imagina. Esquece isso aí. E aí nós vamos para a data base aqui, vai ser igual à data do início. A data de base da tabela. A data base da tabela, ela serve para eu reajustar a tabela. Tá? E aí eu vou para o próximo passo. Ó, grupos, avenida e tradicional. Qual que é o valor do metro quadrado do lote de avenida? 300. E do lote tradicional? 250. 250. Tá? É o que nós vamos fazer aqui. Aí depois eu vou para as opções de venda. Então lembra que eu falei que tinha duas opções? Ó? Né? Então, pelo que eu estou entendendo aqui nas opções de venda, nós vamos colocar as regras somente para o financiamento. Tá? Então, o financiamento ele pode ser aqui a regra que vai ser venda, tipo de parcela, pode ser à vista? Né? Pode. Tá. Então, eu vou colocar aqui... Mas eu tenho que parametrizar isso. Tem que parametrizar. Vou colocar aqui como uma entrada, se for à vista não tem reajuste, e vai ser uma parcela de 100% da venda. Então, eu vou colocar aqui que 100% de entrada, é à vista. Né? Mas você pode fazer dividido. Pode fazer dividido. Vai ser fixo, se for fixo não tem juros. E depois eu vou fazer uma outra regra aqui, ó, que vai ser a venda a prazo. Nesse caso eu vou colocar aqui mensal, sendo a prazo vai ter IGPM, né? E eu vou colocar aqui que vai ser uma parcela, hoje a regra padrão no mercado é de 120 meses, né? Vai ser aqui 100% financiado. Tá, mas isso daí pode ser várias, pode ser com 100, 120, 140. Sim. Aí eu tenho que fazer uma por uma. Se você quiser facilitar, você faz uma por uma. Mas na hora você pode mudar. Entendeu? Por exemplo, você colocou 120, mas a pessoa quer pagar em 119. Você vai vender? Lógico. 118. Agora você precisa ter uma regra de 118? Não. É desnecessário. Você pode ter a regra, as bases. Você vai colocar 120, 60, 96 e dali você deriva. Sai na tabela se eu colocar 30, 60, 90, 120, 140. Isso, para você ter a tabela. Porque aí você, imprimindo a tabela, o corretor, ele sabe, então eu posso vender assim, 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 assim. Né? Então, as regras básicas, que vai estar em torno aí de 5 no máximo. Né? No nosso caso, nós fizemos 2. Tá? E se eu quiser aumentar mais? Aí você vem aqui, mais uma opção. E aí ele abriu aqui. Aí o que eu faço? Eu vou pegar este aqui, vou dar um Ctrl C, vou pegar o terceiro aqui, vou dar um Ctrl V, vou colocar aqui 180, por exemplo. Tá. Né? Como seus contratos não terão juros, né? Então aqui vai ser fixo 0. E aqui também vai ser fixo 0. Aqui, ó, entra aquela opção de desconto que eu te falei. Tá? A pessoa vai comprar à vista. Se ele vai comprar à vista, eu quero já de cara já dar 5% de desconto para ele. Se eu quero fazer isso já, diminuir 5% da venda, eu vou usar ali o desconto padrão. Não, eu não quero já dar de cara o desconto para ele, mas ele vai ter uma margem de até 10% de desconto. O máximo que ele consegue chegar.
Aí eu vou usar o máximo ali. Nas outras opções, não vai ter desconto nenhum. E aí eu salvo a tabela. Por favor, verifique o percentual de entrada e financiamento. Deve ser desse aqui, que eu esqueci. 100% financiado. Agora eu salvei a tabela. Se a tabela está salva, eu posso imprimir. Então está aqui. Eu tenho uma opção, né? 58 mil. Aqui é o financiamento, né? Então, aqui eu tenho valor com corretagem, valor sem corretagem. Então, a corretagem é a diferença que está aqui, né? De um valor para o outro, né? Mas não aparece o valor? Separado? Aqui não. Na tabela não, mas na venda ele vai aparecer. Mas na tabela, para eu deixar para o corretor o valor da entrada, eu não quero geralmente, o valor com corretagem. Geralmente isso aqui você não mostra para o corretor, né? Aí, geralmente o pessoal faz assim, ó. Eu montei a tabela, aí eu vou aqui em relatórios, contratos. Mas eu quero o valor da entrada. Tá, contratos, vou te mostrar. Contratos, eu vou pegar aqui tabela de venda, Rancho Alegre. Eu vou chamar a tabela de preço. Eu não quero mostrar o valor sem corretagem, o valor com corretagem. Não vou mostrar o valor do metro quadrado para ele entender como que eu montei minha tabela. E não vou vou ocultar tudo. Vai ficar assim. Você oculta, né? Porque quanto mais informação você coloca, você está colocando as informações da como você montou as regras do seu negócio, né? Então a tabela está montada. Se eu quiser cadastrar, se eu fosse cadastrar uma venda direta aqui, ó, vou na busca rápida, né? Rancho, quadra 1, lote 1. Vou colocar aqui. E aí eu vou escolher a tabela de preço. São 3 opções, ó. À vista, né? 120, 180. Só que chegou na hora a pessoa quer fazer em 160. Tudo bem, ele vai recalcular aqui. Isso se eu estivesse operando, né? Por exemplo, você vendeu, aí você entregou os contratos para o ambiente, ele vai cadastrar. Ele faria isso aqui. Mas no caso, vai fazer tudo no módulo. Né? Isso, vai fazer tudo no módulo, né? Então tá. E a pré-venda faria como? Aqui a tela da pré-venda, essa mesma tela nós vamos ter no módulo do secretaria. Aí aqui eu vou escolher a equipe de venda, ó. E olha o valor da corretagem aqui, 3.750. Então, mais esse valor aqui vai dar 61 mil, né? É isso, né? Não. 62.500, né? 62.500. Só que aí a gente está trabalhando de maneira separada. Então significa que 3.750 vai ficar para essas para cá, né? 3.750 para cá. E o valor do contrato de venda vai ser 58.750. Se você for trabalhar com 2 contratos, tem que ser dessa forma. Você vai ter um contrato de corretagem com aquele valor e um contrato de vendas com esse valor. O valor da corretagem não se mistura com o valor da venda nessa situação que eu montei em cima do que você me falou. Agora você fala, não, Adilson, eu conversei lá com a empresa e a gente vai fazer tudo, o contrato vai ser tudo junto. Aí o valor da venda ficaria 62.500, né? E aqui ficaria vazio, não apareceria nada, certo? Mas isso não quer dizer que o sistema não vai apurar a corretagem, ele vai conseguir apurar a corretagem. Agora isso é importante
já está com isso claro para todos, porque a hora que a gente montar a tabela de venda, testar, isso vai ficar tudo validado. Tá, mas por exemplo, eu estou fazendo uma tabela de vendas com o valor do percentual incluso. Isso. O percentual está incluso lá naquele valor do metro quadrado. Significa que aqueles R$300, 6% é corretagem. Agora tem lugares que não. Tem empresas que eles fazem o quê? Ah, não. A venda, eu vou acrescentar a corretagem à venda. Aí é uma questão do seu negócio, como que você estruturou, né? Adilson, quando a gente estiver fazendo isso lá, cadastrando tudo isso lá, eu tenho dúvida, eu tenho acesso com vocês aqui. Então, durante a semana, né? Durante a semana, então por isso que é importante a gente ir testando, entendeu? O que a gente está fazendo, o que a gente vai começar a fazer, assim, como geralmente os lançamentos são no finais de semana, aí teria que ter uma outra prestação de serviço para ter um chamado, aí você que vai, por isso que é importante você testar o quanto antes, porque aí você vai testar, você vai ver qual que é as suas dúvidas e como é que você está em termos de confiança com relação ao uso do sistema. Então, quando você falar, não, eu não preciso disso, eu vou tocar aqui com o meu pessoal, tranquilo, os corretores entenderam bem, tá tudo bem, não tem... Né? Agora, se você falar, poxa, eu estou meio inseguro... Porque a parte do corretor é o seguinte, ele vai entrar com os dados da pessoa... e cadastrar. E cadastrar. Nada do que eu fiz aqui ele vai fazer. Ele vai fazer, né? Vai estar tudo pronto. Então, por isso que eu fiz essa questão contigo aí de planejar como que vai ser, porque se você deixar tudo isso pronto, já validado, não tem problema para acontecer, entendeu? Não tem o que acontecer. Agora, se falar, não, a gente montou a tabela, chegou lá na hora, puxa, vou ter que mudar, não vai ser mais separado, aí emperra o processo, entende? Aí emperra o processo. Mas o que eu fiz aqui é o que você vai fazer lá no servidor do ambiente, vai preparar o empreendimento, vai criar a tabela, criar os corretores, né? Aí vai ter um passo que por exemplo, se eu quiser deixar só o meu corretor, depois eu fazer na minha mão lá, posso fazer isso? Pode. Você vai ter que sentir os seus corretores, entendeu? Porque por isso que eu perguntei, o corretor vai operar o sistema? Porque vai depender da facilidade que ele tem, né? Qual que é o tipo de público de corretor que você tem. Não. Isso sim. Eu tenho que cadastrar o nome deles. Sim. Porque você fala assim, Adilson, eu quero que o corretor tenha acesso ao sistema. Aí a gente vai ter que vir aqui em cadastro, usuários e criar uma continha para cada um. Mas só para a venda. Só para a venda. E aí a gente vai trabalhar com as permissões. Mas aí eu preciso colocar um percentual para ele ou não? Lá na equipe de venda, sim. A gente já fez. Agora, para toda pessoa que for acessar o sistema, eu tenho que ter um usuário para ele. Mas lá no meu corretor, eu sou obrigado a colocar o percentual que ele vai receber ou não? Sim. Sim. Que da equipe de venda, né? É. Isso sim. Para você, obrigado em partes, né? Se você eu não quero que ele veja esse percentual, e você já tem um percentual fechado, eu preciso saber quem foi que vendeu, entendeu? Então, quando você põe o nome dele ali, é para a gente saber quem vendeu e fazer o processo de apuração de corretagem. Então, se você não colocar o nome dele lá com percentual, a gente não sabe qual foi a equipe de venda que fez aquele processo. Fica à vontade, deixa eu só parar a gravação. Então, se o corretor for operar o Secretaria de Vendas, ele precisa ser cadastrado como um usuário aqui. Como usuário.
Isso. Mas ele tem que ser colocado como corretor também? Também. As duas coisas. Agora, se você falar, não, Adilson, ele vai fazer a venda, mas eu vou ter lá 3 pessoas operando o sistema, porque essas pessoas já são mais ágeis para operar, e elas vão fazer todo o cadastro. O corretor vai lá, preenche a proposta num papel, traz a proposta e eu jogo no sistema. Posso fazer assim? Pode, você que vai dizer. Entendeu? Você que vai dizer, porque eu não sei como que é o seu público de corretor, entendeu? Você vai fazer um treinamento e você vai sentir, saber se o pessoal vai ter dificuldade ou não com o sistema. Eu posso colocar alguns corretores como usuários e outros não? Pode. Tá? Por quê? Porque no primeira empresa que nós fizemos o lançamento, eles tiveram bastante dificuldade com o corretor. Entendeu? Porque o corretor, e aí você fala disso, eu quero o corretor vendendo, eu não quero o corretor operando o sistema. Entendeu? Então eu não tenho como te dizer isso, porque eu não sei como que vai ser, qual que é o seu público de corretor, entendeu? Se é aquele pessoal que já é mais atualizado, né, e está ligado com tecnologia, ele vai tranquilo. Se é aquele pessoal que é mais antigo, né, o cara é excelente vendedor, mas ele tem dificuldade com tecnologia, eu não vou deixar de vender, eu não vou perder um cara que vende muito bem só porque eu quero que ele opere o sistema. Tá, mas se eu ensinar ele lá no meu site, a ele reservar e depois eu fizer com meus operadores, posso. Sem problema algum, tá? O cadastro de corretor aqui, o cadastro de usuário, ele é um cadastro detalhado, tá certo? Então, pode ser usuário não corretor. Pode ser usuário não corretor. Então, o que nós vamos fazer? Mas esse usuário não corretor, ele vai estar no sistema do módulo recebível. Do módulo recebível. Mas ele vai ter acesso ao módulo recebível? Esse usuário não corretor, você pode dar acesso só ao empreendimento que ele vai trabalhar. Tá. Rancho 3. Ele não vai ter acesso aos outros. Até mesmo porque ele vai operar o Secretaria de Vendas. E aí ele não vai poder fazer nada no recebível. Então, só um minutinho. Então, eu fiz todo o cadastro, né? Então, eu estava falando da parte do cadastro de usuário. Por quê? O cadastro de usuário tem algumas permissões, o que a pessoa pode fazer, o que não pode fazer, tá? Então, o que eu... Adilson, por exemplo, o cadastro de usuário ele tem que ser feito no módulo recebível. Isso. Durante o dia lá, eu quero que cadastre o João lá, que vai me ajudar lá na hora, porque deu um movimento. Eu posso ir lá no ambiente, cadastrar e automaticamente vai disponibilizar pela web. Isso. Tá. Você pode fazer o seguinte: você configura o servidor do ambiente para ter um acesso remoto. Aí lá do stand você faz o acesso remoto, entra no recebível, cadastra e já tá? Então, aqui na parte de usuários, Fernando, geralmente nós cadastramos 2 tipos de usuário. Por exemplo, o usuário que é corretor e o usuário que é gestor de vendas. Tá? O seu já vai estar cadastrado com todas as permissões. Como se fosse modelos de usuário. E aí toda pessoa que eu for cadastrar, eu vou copiar as permissões desse modelo. Porque as permissões são muito detalhadas. Então, na hora que a gente implantar o sistema, depois a gente vai criar esse modelo para você. Olha, esse aqui é o corretor que ele não consegue fazer nada, não dá desconto, não consegue fazer nada. E aqui vai ter um modelo que vai ser o corretor que pode fazer esse tipo de operação. E aí quando você for começar a cadastrar esses corretores, fala, agora então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar um novo, e aí ele vai aparecer aqui um usuário, ó, quero copiar as permissões do usuário tal. Quero copiar as permissões do usuário tal. Entendeu? Porque assim fica mais fácil. Porque senão eu vou fazer um detalhamento aqui de permissões, ó, só para você ter uma ideia. Ó, são várias, tá vendo? Né? E não é produtivo eu ficar te passando permissão por permissão, entendeu? Eu crio um modelo, você vai falar assim, não, eu quero um modelo que ele não pode fazer nada, só salvar. A gente cria um. Eu quero um que ele pode dar desconto. Ok. Entendeu? E aí a gente cria isso para você. Tá bom? Bom, depois que eu fiz todo esse cadastro,
Aí eu vou acessar o Secretaria. Então o que eu queria aqui era acessar o Secretaria de Vendas, que está para ler esse cadastro que eu fiz aqui, certo? Só que eu não vou conseguir por causa desse problema aqui no notebook. Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar o Secretaria de Vendas, que está rodando no meu servidor aqui na Winsys, só que é uma outra máquina diferente dessa, que mais vai ser o mesmo processo que você vai fazer, tá? Então você vai abrir o Internet Explorer, você vai ter o endereço aqui, Internet Explorer, no caso eu tenho preferido trabalhar com o Google Chrome, que é mais rápido, tá? Ele vai abrir o site. No seu caso, ele vai ter um site da sua empresa, vai ter um botão, ele não vai precisar digitar o endereço, ele vai entrar no site, clicar no botão e vai caminhar para essa página. Aí ele vai acessar a Secretaria de Vendas, como eu fiz aqui. Do lado esquerdo, eu tenho os produtos aos quais eu tenho acesso, né, que são os empreendimentos. No seu caso, vai aparecer só Rancho Alegre 3, tá? 3 e 4. Então, o primeiro passo é você selecionar o produto que você vai trabalhar. Aqui em cima eu tenho a barra de botões, é o que eu posso fazer. Igual esse aí mesmo, moderno desse jeito. Isso, esse é assim, é assim. Tá. Essa interface já é uma interface, que a gente fala interface Metro, que a gente usou como modelo próprio Windows 8. Tá. Né? Tá? E aqui eu vou ter as operações, né? Então, por exemplo, eu quero cadastrar um provável comprador. Então, o que eu faço? Eu vou aqui em comprador e dou um novo. Né? Quando eu cadastro o comprador, ele alimenta a base de dados do recebível. Então, você vai estar entregando para o cliente muito mais do que os contratos. Você vai estar entregando a carteira já pronta para ele já administrar. Ele não vai ter trabalho nenhum. Né? Então, aqui eu vou cadastrar o comprador. Vou colocar os dados dele, vou colocar aqui pessoa física, se é pessoa jurídica, certo? E aqui eu tenho uma opção que é potencial comprador. O que é esse potencial comprador? A pessoa foi até o stand, mas ele foi lá para dar uma olhada. Aí você fala, mas não quer fazer um cadastro? Não, ele não quer deixar o CPF, não quer deixar nada. Então o que você pode fazer? E não vai fazer nenhuma reserva também, né? Até porque a reserva do lote só pode ser feita quando o comprador foi cadastrado por completo com o CPF. Né? Então, se eu marcar ele como potencial comprador, eu vou preencher só o nome, e-mail, telefone aqui. Né? E também eu posso preencher também aqui o interesse. Você tem interesse... isso aqui é interessante porque às vezes a pessoa... você tem interesse... Qual seria a ideia de pagamento? Vai à vista ou financiar? Vou colocar à vista. Qual o produto que você quer? Loteamento... Aqui, nesse interesse, você pode fazer uma triagem. Né? Porque você pode cadastrar todo mundo... Casa pronta. O cara tem interesse em casa pronta. Você vai fazer uma triagem, inclusive... Mas aonde eu coloco esse? Não. Onde eu faço essa parametrização? A triagem você faz aqui só, mas aí você tem só essas opções. Ó. Você quer pagar à vista ou financiar? Qual produto que você quer? Eu quero loteamento, não importa a quadra, não importa o lote. Não, eu tenho interesse na quadra tal, no lote tal. Você veio de algum contato? Você tem alguma corretora que te trouxe aqui? Aí você coloca a corretora, certo? Isso aqui ajuda a fazer uma triagem, tá? Se for o caso, certo? E aí depois eu vou ter um relatório separado, que aí eu vou puxar o relatório e vou filtrar. Eu quero todo mundo que veio pela corretora Red, contato é o Joaquim. Aí eu vou entregar, Joaquim, tá aqui as pessoas que vieram, liga para elas para fazer a venda, tá? Você vai fazer uma triagem aqui. Bom, mas esse potencial comprador, ele não vai para a base, ele vai ficar aqui, Potenciais compradores. Entendi. E aí eu posso, deixa eu verificar quais foram os potenciais compradores que vieram aqui na empresa desde o dia 1º. Pesquisa.
Aí ele vai dar uma lista, aí eu vou ligar para eles. Então, o primeiro passo é eu cadastrar o comprador. Isso pode acontecer antes mesmo do lançamento. Né? Antes do lançamento. Ou na hora do lançamento. Certo? Isso não tem uma regra. Bom, depois que eu cadastrei o comprador, digamos que eu cadastrei uma pessoa, ele quer comprar uma unidade. Então, eu vou estar com ele aqui cadastrado, né? Deixa eu pegar aqui. Não, mas eu vou cadastrar na hora. Você vai cadastrar na hora. Então, vamos cadastrar na hora aqui. Um novo. Aí vamos pegar aqui. João da Silva. João. É obrigado a ter e-mail? Não. Não. Pessoa física, tá? RG 123 6789 dígito 0. Emissor SSP / SP. Data da expedição. Vou colocar aqui que foi dia 15 de 10 de 1989. CPF a gente vai ter que arrumar um para ele aqui. É o meu. 818. Ah, mas eu acho que você já. Vamos lá. 818 344 389 Vou copiar ele porque eu vou precisar dele aqui. A renda não é obrigatória, data de nascimento. O que tiver marcado com asterisco aqui, ó, é obrigatório. É obrigatório. E aí vou colocar aqui no estado civil, vou colocar aqui dado, regime de bens tal, masculino, aqui, então deixa eu ver mais que precisa. Data de nascimento, vamos colocar aqui de 1970. Então, os outros campos, deixa eu ver, não são obrigatórios. Os dados de cônjuge, certo? Endereço, e vamos colocar aqui rua Góis, número 672, bairro Vila Mariana, cidade de São Paulo, tal, CEP 040 43 050. É obrigatório você colocar pelo menos 2 telefones, tá? 4078 19. 2 telefones? 2 telefones, 1940. Por enquanto a gente não está comparando um com o outro. Aí tem lugar que o pessoal cadastra 2 vezes, né? Mas não é só isso aí. 5078 1941, tá? Observações. Eu vou salvar aqui. Por favor, defina o tipo de endereço que vai ser o nosso endereço comercial. Defina a profissão. Profissão aqui é empresário. Comprador cadastrado com sucesso, né? Depois que eu cadastrei o comprador, aí eu vou fazer uma reserva para ele, que é o meu primeiro passo. Então eu vou onde? Eu vou aqui, ó, em reserva, e ele vai trazer o espelho de vendas aqui para mim, do produto que eu selecionei aqui. Vou colocar o CPF da pessoa, tá? Vou selecionar a unidade que ele quer, ó. Marca a unidade. E aí eu vou para reserva. Reserva realizada com sucesso. Deseja gerar um memorial descritivo? Um ponto de atenção aqui. O sistema não faz mais de uma reserva para um lote. Qual que é o critério? O primeiro que fizer, bloqueia. Tá certo? Ah, Edilson, foi feita uma reserva, mas não foi
é feito proposta. Tem como eu derrubar uma reserva? Tem um lugar ali que se chama reservas pendentes. Quem pode fazer isso? Você. Só você. Tá bom? Deseja gerar um memorial descritivo? O memorial descritivo é um modelo, espécie de uma mini escritura, só com os dados de confrontação que o sistema carrega. No meu caso aqui ele está bloqueando pop-ups, né? Deixa eu sempre permitir. Ó, seria um resumo. Vamos. Resumo do contrato? Não, aqui dizendo assim, ó, lote tal foi reservado para o fulano de tal. Só isso. É um modelinho que a gente tem. Você poderia colocar mais informações, você pode colocar o logotipo da sua empresa. É que aqui ele está bloqueado. Deixa eu mudar o endereço aqui. Aqui é Wincis 000 00. Ó, é esse aqui, ó. É uma espécie de Você pode imprimir. Ah, Adilson, não quero imprimir isso. Tá bom. Ah, mas não aparece o nome do corretor? Aqui, deixa eu ver. Eu não sei se eu tenho campo. Eu não sei se eu tenho campo para colocar o nome do corretor aqui. Eu posso ter campo de quem fez isso. Tá? Depois eu vou confirmo para você, tá? Isso. Porque aqui eu não coloquei ainda. Eu só sei que, por exemplo, que essa reserva foi feita pelo Adilson aqui, ó. Eu não coloquei os dados do corretor. Os dados do corretor eu vou colocar na próxima tela. Então, como que vai ser? Depois que eu faço a reserva, a ideia é não parar na reserva, né? O pessoal aí em alguns lugares fala, Deus, eu tenho pavor da palavra reserva, porque fica reservado e ninguém vende. Então, a ideia é, fiz a reserva, próximo passo, cadastrar a proposta. Cadastrar a proposta, ó, ele já trouxe aqui, Fernando, ó, o reajuste do contrato, tipo de resíduo, né? A database do contrato. E aí eu vou colocar aqui as opções da minha tabela. Essa informação está um pouco diferente da que eu cadastrei, porque eu estou em outro servidor, tá? Então, mas a dinâmica é a mesma. Então aqui, ó, se eu vou vender uma entrada, se eu for vender 120, se eu for trabalhar 180, se eu for trabalhar aqui já com, né? Aqui ele trouxe, ó, a corretagem, né? Então, ó, ele já preenchi essa tela. Ah, não quero em 180, eu quero em 175. Pronto. Faz na hora. Tá? Esse valor que está aqui é o valor de entrada do financiamento. Tá? Aí eu venho, o comprador ele trouxe, eu só vou colocar aqui que o percentual dele é de 100%, porque ele está sozinho nesse contrato. A equipe de vendas eu vou colocar aqui nesse momento a equipe de vendas. Quem fez a venda? Ah, foi a equipe Head, foi a equipe de intermediação em vendas, ele traz o percentual. Tá? Aqui eu tenho o valor da corretagem. Ah, essa corretagem, que é o que você chama de entrada, ele quer fazer em 2 vezes. Aí você pode, nesse caso aqui, você teria que colocar 2 aqui. Né? 2 de 831. Certo? Ah, e a data da primeira vai ser 29 do 11. Ou você pode colocar a data que melhor convém, né? A próxima vai ser daqui 30 dias. Né? Então, a corretagem, nesse caso, ela está desvinculada do financiamento. Então, para evitar problema, então você sabe que aqui, ó, 1 do 12, a outra vai ser 1 do 1 de 2015, aí você teria que vir aqui e mudar a data. Né? Essa data aqui. Então, essa data aqui vai ter que ser em fevereiro. Né? Você mudou a primeira, ele trocou todo o resto. Tá? Fechei a corretagem. Essa recepção de valores, tá tranquilo até aqui? Tá. Essa, como eu refiz lá, ele mudou eu mexi aqui, né? Então o ideal é já acertar aqui para depois acertar aqui. Essa recepção de valores seria assim, se eu ficar com algum cheque da pessoa, se eu ficar com algum dinheiro da pessoa, então, se a pessoa deixou um cheque,
muito provavelmente ele vai querer que conste na proposta isso, né? Então você pode preencher aqui, ó, recepção de valores. Ele vai deixar, para a corretagem, ele vai deixar em dinheiro. E para o financiamento, que é a entrada, ele vai deixar um cheque. Mas no nosso caso não vai ter. No seu caso não vai ter essa linha aqui, ó. Só a entrada e a corretagem é uma coisa só. É uma coisa só. Você não vai ter, tá? Você vai ter só essa linha aqui. Então aqui eu vou deixar como dinheiro também, tá? Pode ser boleto. E você emite boleto. Deixa eu ver aqui na recepção de... Você pode emitir o boleto. Você pode emitir o boleto, só que eu não tenho esse campo boleto aí. Isso aí a gente tá para ajustar. Só que para o dia 15 eu acho que a gente não vai ter com ele aqui. Agora, você pode emitir o boleto independente do que você colocar aqui. Isso não tem problema. Eu vou emitir o boleto onde? O boleto você vai emitir lá da corretagem, aí você vai ter que usar um módulo de receber para emitir o boleto. Você vai ter que voltar, uma vez que isso virou venda, aí você vai emitir o boleto. Então tem que ser no cheque. Não dá para ser no boleto. Você quer emitir o boleto lá na hora da venda? Aí. Você pode emitir o boleto, por exemplo, pode pegar o cheque da primeira e emitir o boleto da segunda. Então tem que ser cheque ou dinheiro. Se você quiser pegar na hora ali, tem que ser cheque ou dinheiro. Eu não consigo emitir o boleto na hora dessa pré-venda. Hoje eu não consigo. Isso já até está na nossa lista para fazer isso. Tá? Então tem que ser cheque ou dinheiro. Cheque ou dinheiro. Tá? Vou colocar aqui dinheiro. Tá? Estando tudo certo aqui, né? Eu vou salvar. Tá. Se ele me dá um cheque 2 vezes, esse cheque voltar. O cheque voltar. No caso, quem vai estar cuidando disso agora é você, né? Você vai ter que controlar isso com você. Não vai mais com o ambiente, né? Entendeu? O problema é seu. O problema é seu. A gestão da intermediação e vendas está toda com você. Esse cheque você não vai passar para ambiente, ele nem sabe disso. Não, tudo bem, mas por exemplo, se o cara voltou os 2 cheques, eu não posso cancelar a venda? Pode, claro. Tanto que você, a venda ela só vai se concretizar quando você vai dar o comando. Você vai dar o comando, ó, o contrato foi impresso? Foi. Tá? Eu posso esperar para vencer os 2 cheques para eu assinar o contrato? Pode. E aí, por isso que aí você vai precisar do recebível. Que aí você vai controlar para ver se deu baixa, se aquilo que pagou, aí você transforma em venda. Entendeu? Sim. Proposta realizada com sucesso. Deseja gerar o documento de proposta? Sim. Aí ele vai carregar, ele vai entrar numa tela aí que não vai abrir, mas eu vou mudar só um comando. A gente está com um problema no nosso roteador aqui, que trocou com a Vivo, e aí bloqueou os acessos externos. Deixa eu só copiar isso aqui. Está carregando aqui. Ele vai tentar abrir o endereço na internet, mas não consegue. Aí ele vai dar uma mensagem. Adilson, é possível a gente negociar e você enviar uma pessoa uns dias antes para conferir se está tudo correto? É possível. É possível, sim. A questão é definir isso o quanto antes, né? Definir o quanto antes. A pessoa conferir parametrização, essas coisas. E até ficar lá no dia. Eu não quero fazer estradalhaço, eu quero ir abrindo e depois fazendo barulho, entendeu? Pra gente. Tá. Porque eu quero começar a vender agora, entendeu? E o pessoal está passando vendo a central de vendas lá que está terminando, o pessoal está interessado. Eu não quero explodir de vender de uma vez agora. Eu quero ir começando, aí eu vou começar. Porque propaganda, tudo agora em dezembro é caro. E janeiro e fevereiro é barato, propaganda e tal.
Só que tem gente que está recebendo 13º. Se for para conferir os parâmetros, eu posso te ajudar nesse sentido, entendeu? Ó, você vai, cadastra, depois a gente pega um dia, né? E aí eu confiro com você, entendeu? Vai falar disso, mas eu quero ter uma pessoa lá no dia tal. Aí a gente vai ter que combinar alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, ó, esse é o nosso modelo de proposta, tá? Que você vai ficar lá na sua base. Já tá vendo? Ele já mesclou todas as informações, ó. Os dados, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Tudo que eu cadastrei, né? Colocou na proposta aqui, né? Olha o valor da venda, né? Ele trouxe aqui a recepção de valores, né? E como vai fazer com 2 contratos? Aqui a proposta, ela é um resumão de tudo, certo? A questão dos 2 contratos, ela vai entrar na próxima etapa, que é a etapa em que nós vamos imprimir o contrato. E aí eu vou imprimir num único momento o contrato de intermediação e vendas e o contrato de compra e venda. Só que eu tenho mais alguns passos a realizar aqui. Quais são esses passos? Eu cadastrei a proposta, certo? Para que essa proposta se transforme em venda, eu tenho um passo que a gente fala que é a análise de documentos. Então, uma vez que eu cadastrei aqui, eu vou aqui, ó, análise de documentos pendentes, e eu posso pesquisar pelo CPF. Não está mais aqui o CPF. Porque eu copiei. Eu pego pela data aqui, ó, pela data de hoje. Pesquisar. Aí ele trouxe aqui. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um clique duplo e vou ver. A documentação desta pessoa está ok? É um checklist que eu faço. Ok. E aí vai ser, cada empresa tem o seu critério. Se está ok, eu vou dar um autorizado. Se tem alguma coisa pendente, eu deixo pendente. Se não, eu ponho negado. Se eu colocar negado, eu derrubo tudo. Tá? Então eu vou colocar aqui autorizado. Salvar. Então a documentação está ok. Documentação estando ok, eu vou para o próximo passo, que é a análise de crédito, né? E aí eu pesquiso também aqui pela data, né? E aí aqui cada empresa tem, a gente não faz análise de crédito, porque isso aí é um sistema à parte. Então aqui você vai, vou checar Serasa, vou checar SPC, enfim. Você vai colocar um texto aqui diante do processo que você tem, né? Eu vou dar um ok, renda compatível com o investimento, né? E vou dar um autorizado. Serve a mesma dinâmica, se eu der um negado eu derrubo tudo. Salvo. Se a proposta foi financeiramente, no primeiro momento, ele analisou a questão financeira, está dentro do esperado. Depois ele analisou a documentação, está ok. Analisou a questão do crédito dele, está ok. Aí sim, ele deseja gerar o documento de contrato. Aí ele carrega essa tela, ó, tem um modelo aqui. Eu vou colocar gerar contrato. Você pode ter mais de um modelo, né? Aqui ele está processando, né? Deixa eu copiar isso aqui de novo, porque ele vai dar o mesmo problema. O modelo que eu tenho aqui é um contrato com venda, só da venda, tá? Mas eu tenho separado um de intermediação e vendas, que depois eu posso encaminhar para ti, tá? Ó, está mesclado, ó, quadra 19, lote 19, quadra 10, a área dele, né? Os dados do contrato. Deixa eu ver se vai aparecer aqui as suas informações. Ó, não, João da Silva, que a gente cadastrou, com o seu CPF, o endereço, né? O valor da venda, quanto que ele deu de sinal, como que ficou o financiamento. Tudo isso já sai pronto.
aqui você tem duas alternativas. Você pode ter para agilizar, você pode ter a parte das cláusulas dos seus contratos já impressas, né? E aí você vai imprimir somente a minuta e vai anexar. Ou você pode, não, eu quero pegar tudo do sistema, tudo num único documento. E aí, só que aí você vai gastar mais na hora da impressão. Então você pode preparar numa gráfica essa parte daqui são as cláusulas e depois só anexar com a minuta, certo? Né? E aí aqui, ó, já sai tudo. Então, contrato particular, tal, loteamento modelo, né? A diferença é que para o seu modelo ele vai ter primeiro aqui intermediação e vendas, que vai constar só quanto que ele é a corretagem, né? E depois ele vai ter uma quebra e aí ele vai ter o contrato de compra e venda e a parte das assinaturas, né? Então o processo, como você vê, é um processo simples. O que dá mais trabalho é a parte do cadastramento. Se você cadastrou certo, definiu a tabela certinho, os percentuais, tudo certo, na hora você vê, eu levei todo esse tempo porque eu fui te explicando, entendeu? Eu fui te explicando, mas e a hora que imprimiu aí, morreu. Acabou. Aí o que vai acontecer é o seguinte, como você falou assim, bom, quando você imprimiu, entrega para a pessoa, ela assina. Só que você vai acompanhar o quê? Ele não entra como venda lá no módulo de recebível. Ele fica como pré-venda. E aí ele vai aguardar o quê? Você vai ter que ir lá no módulo de recebível e falar, ó, esse contrato foi assinado. Tem uma operação lá no CRM. E aí você só vai dar o contrato assinado quando você receber a corretagem. Né? Agora, se você financiar a corretagem foi em 3 vezes, aí você vai ter que esperar 3 meses, né, para você entregar. Então, E aí, como é que fica aí a questão lá depois? Vai lá para o sistema de recebíveis. Como é que o sistema de recebíveis vai mostrar lá no ambiente que ele tem que emitir os 12 boletos das prestações? Então, aí é um problema, porque eu só consigo emitir o boleto das prestações quando eu transformo a pré-venda em venda. Entendeu? Mas é uma coisa automática? Não, não é automática. É um start seu, certo? Só que qual que é o problema que eu vejo? Como você vai aguardar o recebimento dos boletos da corretagem, eu não consigo gerar os boletos do financiamento. Então, por isso que assim, você teria que aguardar. Pagou a primeira, ele, apesar que não vai ter problema, porque você só vai ter que entregar o boleto depois, né? Porque você vai entregar o boleto depois. Você não vai poder entregar o boleto do financiamento na hora. Então, pagou as 3, você transforma em venda, aí emite os boletos das 12 e entrega para a pessoa. Você não vai conseguir entregar o contrato com os boletos. Entendeu? Aí resolve. O interessante é entregar, quem for pagar parcelado, entregar o contrato e os boletos juntos, né? Os boletos da corretagem. Não, da parcela. O interessante é isso. É o que o pessoal tem feito. O contrato está assinado e aqui estão os boletos. Se você for trabalhar com reajuste na 13ª, essas coisas. Entendeu? Reajuste na 13ª. Né? E aí você entrega tudo junto. Agora, como tem essa questão que você vai aguardar receber a corretagem, ou pelo menos a primeira, né? Vai aguardar receber. Você vai ter que aguardar esse tempo. De qualquer forma, quando você receber, você vai fazer isso, né? Porque você vai receber, aí você transforma em venda. A hora que você transformar em venda, você pega o contrato e entrega para ele com os boletos. Não impede. Falei bobagem aqui. Você não vai entregar o contrato. Você só vai entregar o contrato quando ele pagar. E aí você entrega os boletos também. Só que aí, esse passo, eu já não estou mais no secretaria, né? Secretaria só até aí. Secretaria até aqui. Então, aí o que eu posso fazer ainda aqui no secretaria? Eu posso puxar o quê? Eu ver as reservas pendentes, derrubar uma reserva. Eu posso
pegar aqui e ver o espelho de vendas para ver como é que estão as vendas, né? Quanto que eu vendi. Eu vou ter aqui em relatórios. Hoje eu tenho um relatório aqui de lista de interesse, mas eu acredito que na versão que a gente vai instalar para a sua empresa, já vai ter mais dois ou três relatórios, que são relatório de volume, VGV, quem vendeu, né? Nesta versão eu não tenho ele aqui, mas o que a gente vai instalar já vai estar com esses dois relatórios para você, né? Que vai ter um relatório. Essa lista de interesse seria aquela triagem que eu falei, né? Eu quero pegar todo mundo que foi no loteamento modelo, que quer pagar à vista. Adilson, por exemplo, se o corretor ele cadastrou uma pessoa na lista de interesse, e o outro ir lá e cadastrar a mesma pessoa, vai dar conflito de... Não pode. Por exemplo, se eu fui até o seu stand e fiz o cadastro, e falei assim, eu tenho interesse nessa unidade, eu tô vindo aqui, eu vim até aqui porque eu recebi um contato do Fernando. Aí lá na lista de interesse fica marcado Fernando. Aí chega na hora da venda, quem cadastrou como venda foi o Adilson. O sistema não deixa. Ele bloqueia, mas ele tem uma permissão para isso. Ele falou assim, o Adilson ele veio até aqui porque quem avisou para ele foi o Fernando. Então eu não posso fazer a venda no nome do Adilson. Mas aí vai travar? Não. Aí você pode ter uma permissão especial e falar, não importa, o meu usuário vai deixar fazer. Tá? Então essa triagem ela vai te ajudar nesse sentido, né? De você relacionar. Então o secretaria ele vai acompanhar até aqui. Depois disso, como é que fica, né? Aqui no módulo de recebível, eu vou fazer uma pré-venda aqui, porque eu não consigo dar continuidade, uma vez que eu estou com bases diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pré-venda aqui, como se eu estivesse fazendo direto no secretaria. Dentro aqui do rancho 3, né? Para mim, um modelo de proposta. Deixa eu ver se... Eu te mando os documentos. Tá. Eu te mando os documentos. Tá? Se precisar, você pode mandar também um modelo de contato com uma alienação fiduciária. Esse daí eu acho que não tem um modelo para... Teria que pesquisar esse aí. Então vamos fazer aqui uma venda, uma pré-venda, para a gente ter isso aqui cadastrado. Quando você fizer o processo de secretaria, vai ficar assim aqui, ó. Rancho 3 nessa cor, tá vendo? Nessa cor. Aí, aqui a gente tem a opção também de imprimir o contrato, né? Então, no próprio recebível. Eu só vou deixar compatibilizar com o processo da secretaria. Só que a minha intenção é que eu faça tudo e entregue tudo pronto lá para mim. Sem contrato, já sai tudo assinado lá. Você vai fazer tudo isso pelo Secretaria de Vendas. Certo. Né? Quantos corretores, quantas pessoas você definir que vai trabalhar aqui. Sem dificuldade nenhuma. Tá? Eu só estou fazendo aqui no manual, aqui porque eu não consegui fazer na mesma base de dados. Certo? Então, quando você finalizar o processo do Secretaria de Vendas, nós vamos estar nessa etapa aqui. Ó. Vamos colocar aqui Rancho 3. Ó. Vai ficar assim. Ó. Vai ficar assim. Aí aqui, você tem a opção
para imprimir um boleto para sua empresa, se você quiser. Mas você já falou que vai trabalhar com cheque, tá? Um boleto da corretagem, tá bom? O que tem que ser feito agora aqui, Fernando, é o seguinte. Você tem um relatórios, corretor, né? Aqui, ó, relação de, deixa eu ver, posição financeira, rancho 3. Porque para ele não vai se importar com a corretagem, esse é problema meu. Exatamente, o problema é seu. Tá? Nesse relatório aqui você vai ver. Também eu não vou ter que fazer nota fiscal para ele. Fazer nota fiscal para a pessoa. Só vou ter que mandar uma cópia para ele dizendo que eu fiz a nota fiscal. Isso. Tá? Aqui nesse relatório de posição financeira você vai examinar o que está em aberto, que pagou, né? Então, a hora que a pessoa pagar essa pré-venda aqui, ele vai ficar assim. CRM, deixa eu baixar aqui o... Pagou os 3.500, né? Eu vou ter que dar baixa dos 3.750. Pagou no dia 28 de 11 de 2014. Já que ele pagou, o que eu faço? Aí, você já está com o contrato, né? Você já está com o contrato impresso. Você só tem que falar assim, olha, Tiago, né? Tiago, ó, esse contrato aqui já pode transformar em venda. Ele vai virar aqui CRM, tratamento de ocorrências, assinatura de contrato, ó. Ele vai lá e dá um resolvido. Opa, isso aqui está resolvido. Já que está resolvido, e aí ele vai ter uma lista de todos, tá bom? Eu fiz um só. Depois ele vem aqui, contrato, vender. Copiou a tela, salvar. Saiu de azul para verde e aqui está vendido. Agora ele pode gerar os 12 boletos, né? Os 12 boletos do contrato de venda. Aí ele gera os 12 boletos, junta com o contrato que você entregou para ele e entrega para a pessoa. Né? Mas todo o trabalho de cadastrar... Tudo foi feito por você. Então, na verdade, você está entregando muito mais, né, do que só a venda, né? Você tá fazendo uma boa parte do trabalho da administração da carteira. Né? O trabalho mesmo foi feito, depois é só da continuidade. Você viu que eu só transformei de pré-venda para venda, eu gastei 30 segundos porque eu ainda fiquei te explicando isso. Senão você faz tudo isso de uma vez e... Você tem que entrar um por um. Sim, tem que entrar um por um. Por quê? Porque eu tenho que abrir a pré-venda e transformar em venda. Mas, poxa, é muito mais fácil abrir um do que ter que cadastrar. Né? Do ter que cadastrar. E daqui vai seguindo o trâmite que ele já tem, né? Por isso que eu falei assim, usar a informação lá da ambiente, no banco de dados ambiente, porque aí já vai ficar tudo cadastrado na mesma base, né? Adilson, quando entrar no meu site, do meu site ele vai entrar naquela tela da secretaria. Isso. Quando ele fizer a reserva, vai ficar a reserva lá no meu mapa ou lá vai ser uma coisa distinta? Do seu site? Aí vai ser separado. Eu tenho que fazer lá uma coisa e aqui outra. Isso. Tá.
Você pode puxar o relatório do Kelps e atualizar de tempos em tempos, entendeu? A gente pretende, isso já é projeto, pretende ter um painel mais elaborado de espelho de vendas dentro do próprio mapa do loteamento. Na verdade, nós já até fizemos um estudo técnico e tivemos sucesso com isso para conseguir colocar o DWG, o arquivo da planta. Né? Só que nós priorizamos o lançamento do produto e em próxima versão colocar isso. Entendi. Bom, tudo bem até aqui? Tudo. Tá? Então, o processo é basicamente esse. Né? Acho que não tem muito... A questão é fazer o parâmetro, fazer as tabelas, tudo certinho lá para poder rodar depois. Porque a venda é simples. Esse é o crucial. A venda é simples, né? Eu preciso, então, dos modelos do contrato de mediação e o contrato de venda de vocês. Certo. Então, deixa eu anotar aqui. Ó. E aí, que hora que vai ser esses dois contratos? Vão ficar separados? Como é que vai no ser? momento em que você imprimir, ele vai imprimir os dois. Ao mesmo tempo. Ele vai imprimir os dois. Isso.